Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à Caravana do Evangelho. E dizemos que é caravana mesmo, porque tem muitos corações aqui conosco e todos aí que nos acompanham pelo canal do YouTube, do Facebook, do CEF. E assim, para nós começarmos o nosso Evangelho de hoje, não esqueçam de colocar as águas para que sejam fluidificadas durante e ao final do nosso Evangelho. E Gerson, para a gente começar, você vai trazer uma leitura aí para nós? Recebi uma mensagem lá no Centro Espírita essa semana, que é do irmão X, que foi psicografada pelo Chico Xavier. Chama Os Três Crivos. Fala assim: certa feita, um homem esbaforido achegou-se a Sócrates, sussurrando-lhe aos ouvidos: escuta, na condição de teu amigo, tenho alguma coisa muito grave para te dizer em particular. Espera, falou o sábio prudente. Já passaste o que me vais dizer pelos três crivos? Três crivos? Perguntou o visitante, espantado. Sim, meu caro amigo, os três crivos. Observemos se tua confidência passou por eles. O primeiro é o crivo da verdade. Guardas absoluta certeza quanto àquilo que pretendes comunicar? Bem, ponderou o interlocutor, assegurar mesmo não posso, mas ouvi dizer e então... Exato. De certo, peneirasse o assunto pelo segundo crivo, o da bondade. Ainda que não seja real, o que julgas saber, será pelo menos bom o que queres me contar? Excitando, o homem replicou: isso não, muito pelo contrário. Ah, falou o sábio, então recorramos ao terceiro crivo, o da utilidade, e notemos o proveito do que tanto te aflige. Útil? Aduziu o visitante ainda agitado. Útil não é. Bem, rematou o filósofo num sorriso, se o que tens a confiar não é verdadeiro, nem bom e nem útil, esqueçamos o problema e não te preocupes com ele, já que nada valem casos sem edificação para nós. Aí está, meu amigo, a lição de Sócrates em questão da maledicência. Bem interessante. Bem interessante. E vai ter tudo a ver com o nosso texto de hoje. E para assim, depois dessa leitura, vamos fazer a nossa prece inicial. Pode ser, Suzilei? Sim, sim. Boa noite a todos. Vamos nesse momento, fechando nossos olhos. Vamos esquecendo nossos problemas do dia a dia. Vamos relaxando nosso corpo físico, serenando a nossa mente, acalmando nossos pensamentos. Vamos nos elevando até nosso anjo guardião, nosso mentor espiritual. Vamos cumprimentando os mentores da caravana, que com certeza já estão aqui. E todos juntos, vamos nos elevando até o nosso anjo Ismael, anjo protetor do país em que vivemos. Ismael nos recebe, nos abençoa,
vai nos preparando e nos levando até nossa mãe Maria. Maria, nossa mãezinha querida, aquela que nos conhece desde sempre, aquela que conhece o nosso íntimo, nossos segredos mais profundos. Ela, nesse momento, nos acolhe, nos envolve em seu manto de luz, de amor, de paz, e vai nos levando até Jesus, seu Filho amado. Diante de Jesus, vamos nos ajoelhando espiritualmente e vamos dizendo a Ele: Jesus, sê conosco agora e sempre. Jesus, gratidão pelos seus ensinamentos. Sabemos que temos ainda muito a aprender. Estamos só no começo. Mas naquilo que já sabemos, que possamos pôr em prática, em nós mesmos e no nosso próximo. E Jesus, no seu amor infinito, nos leva agora até Deus, nosso Pai. Diante de Deus, vamos dizendo, vamos agradecendo pelo bem, pelas bênçãos recebidas, por essa encarnação, pelo dom da vida. E vamos dizendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e graças a Maria Santíssima. Graças a Deus. Obrigada, Suzeli. Gerson, faz a leitura para nós hoje? Vamos seguir aqui no capítulo 12, Instrução dos Espíritos, a Vingança. Júlio Olivier, Paris, 1862. A vingança é um dos últimos vestígios dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Ela é, como o duelo, um dos últimos vestígios desses costumes selvagens em que se debatia a humanidade no começo da era cristã. Por isso, a vingança é um indício certo do estado atrasado dos homens, que a ela se entregam, e dos espíritos que podem ainda inspirá-la. Então, meus amigos, esse sentimento nunca deve fazer vibrar o coração de qualquer um que se diga e se afirme espírita. Vingar-se é para vós tão contrário a essa prescrição de Cristo: perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é um sentimento tão nocivo quanto a falsidade e a vileza são suas companheiras constantes. Na verdade, aquele que se abandona a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga de forma clara. Quando é o mais forte, age como uma fera sobre aquele que considera seu inimigo, pois basta vê-lo para que se inflamem a sua paixão, a sua cólera e o seu ódio. Mas na maioria das vezes, ele tem uma aparência hipócrita, dissimulando no mais profundo do seu coração os maus sentimentos que o animam. Ele toma caminhos tortuosos, seguindo seu inimigo na sombra, sem que esse desconfie, e aguarda o momento propício para feri-lo, sem perigo. Escondendo-se, vigia-o sem tréguas, prepara-lhe armadilhas odiosas e, na primeira oportunidade, derrama-lhe o veneno na taça. Se o seu ódio não chega a esse extremo, ataca-o na sua honra e nas suas afeições.
recuando diante da calúnia e suas insinuações pérfidas, habilmente semeadas em todas as direções, vão crescendo pelo caminho. Assim, quando aquele que ele persegue se apresenta no meio onde o seu sopro envenenado passou, surpreende-se em encontrar semblantes frios, onde antes encontrava faces amigas e benevolentes. Fica surpreso quando as mãos que apertam as suas se recusam a fazê-lo novamente. Enfim, sente-se aniquilado quando os seus amigos mais caros e os parentes se desviam dele, se esquivando. Ah, o covarde que se vinga assim é 100 vezes mais criminoso do que aquele que vai direto ao seu inimigo e o insulta face a face. Basta com esses costumes selvagens, basta com os hábitos de outros tempos. Todo espírita que pretendesse hoje ter ainda o direito de vingar-se seria indigno de figurar mais tempo na falange que tomou por diretriz: fora da caridade não há salvação. Mas não poderia deter-me em tal ideia, a de que um membro da grande família espírita pudesse, no futuro, ceder ao impulso da vingança ao invés de perdoar. Não poderia deixar de faltar esse item, a vingança, aqui, quando estamos falando nesse capítulo 12, que fala: amem os seus inimigos. Porque quando se tem inimigos, o que mais se alimenta, o que mais matuta é a vingança. E quantos pensamentos, né, quantas articulações são desviadas para isso, né, para a vingança. E esse espírito aqui, amigo, que vem nos trazer essa mensagem da vingança, ele já começa falando aqui, gente, que é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer. Então, pela ignorância até das leis divinas e pela imperfeição moral do homem e do seu orgulho, do seu egoísmo, então essa vingança ela vai sendo alimentada. E Jesus, o que Jesus já nos aconselhou, gente? Perdoai 70 vezes 7. Então, Jesus, ele já falava isso, que devemos também amar o nosso inimigo. E já vimos nos nossos encontros anteriores que amar os nossos inimigos não é como amamos o nosso próximo, não é ficar convivendo, mas é não nutrir esse sentimento de vingança, esse desejo de se vingar. Ah, e aí, o que a gente vai fazer? Orar. Orar, desejar o bem, fazer uma prece. Ah, é difícil? No início, pelo nosso próprio orgulho, pelo nosso próprio egoísmo, de não reconhecer que esse é o caminho. Mas é um treino também. Então, conforme vai treinando, né? Se não conseguir falar, escreva o nome da pessoa. Ah, e se tiver em outro plano, se já está no plano espiritual, se já desencarnou, também, porque a gente já viu que tem inimigos que são encarnados e os desencarnados também. Então, coloca o nome nas vibrações. Quando a gente faz o evangelho, ao final a gente não faz as vibrações? Essas vibrações, elas vão atingir os encarnados e os desencarnados. Então, aqui, esse espírito, ele fala que, por vezes, né, esse desejo de vingança, ele é mais forte do que o desejo de perdoar. Então, que nós não devemos aí nos apegar
a essas coisas materiais, a essa vingança, mas sim ao Evangelho de Jesus. Se inspirar nos ensinamentos de Jesus. É um esforço? É um esforço, sim, contínuo, individual. Cada um vai fazendo aí um pouquinho. Então, aquele que alimenta a vingança vai aumentando também, gente, os débitos aí com a justiça divina. E que é a justiça divina que está aqui na nossa consciência? A gente vai até aumentando aí as nossas reencarnações para poder se limpar, se depurar. Então, e ainda existe aquela grande possibilidade do reencontro, seja no plano terreno, seja no plano espiritual. Então, mas eu estou fazendo a minha parte, mas ele é ele, o outro é o outro. Se ele não está se trabalhando, é outra questão. Mas o importante é olhar para você. É olhar ó, se você está nesse caminho, está fazendo esse processo. Então, não esquecendo que seja aqui, nessa vida terrena, ou seja no plano espiritual. Porque quando nós estamos com a vibração baixa, o que que acontece? Aqueles que são até de vidas pretéritas aí, que temos como inimigos e a gente nem sabe, a gente pode ser, sim, sofrer obsessões, pode ser um obsediado. Então, por isso que o Evangelho, ele sempre diz a melhoria de nós mesmos. E conforme nós vamos nos melhorando, isso vai atingindo os nossos próximos. E esse espírito aqui, ele nos alerta para que do nosso conhecimento espírita, e eu digo até assim, o espiritualizar, não necessariamente espírita, mas aquele que já é espiritualizado, que já tem esse conhecimento, então ele já nos aponta. A mensagem que o Gerson leu aqui dos 3 crivos, que fala da maledicência de ir falar do outro, quantas e quantas vezes, e eu me incluo nisso, às vezes por um ato de vingança, vou lá, ó, viu, Gerson? É um ato de vingança, a maledicência, né? Falar mal do outro e jogando ali, né? Aquela sementinha ruinzinha, né? Então, é importante a gente se deparar, porque hoje em dia, esse espírito, ele fala aqui, né, até, porque ele fala de uma forma bem incisiva aqui para nós, dessa vingança, tanto que ele fala aqui no final, para todos aqui, parem, portanto, com esses costumes selvagens, parem com esses costumes de outros tempos, ou seja, vamos evoluir, não ficar lá naquele tempo. Quem assiste aí a série, né, que tem na Record, as séries bíblicas, a gente vê muito essas barbáries, né, que fala. Então, essas vinganças que acontecem por causa de terra, por causa de poder. Então, ele já nos alerta, parem com isso. E essas vinganças cotidianas, trazendo para a nossa vida real, aquelas pequenininhas, né, como a maledicência, mas são aquelas vinganças que machucam. Quantas e quantas vezes a gente não ouve, ou até fala, né? Ai, comigo bateu, levou. Esse levou é uma vingança, gente. O que que é esse levou? Bateu, levou, né? Como que é esse levou? Então, é muito reflexivo para a gente aqui, nos tempos atuais, a gente trazer para a nossa vida, né? Quando alguém faz alguma coisa que a gente se sente magoado, como que a gente vai agir perante aquilo, né? Às vezes, no primeiro dia, no segundo dia, vai ficar aquele lá, o pensamento ruim. Mas, gente, ora, peça a Deus. Se for necessário, conversa com alguém, alguém próximo ao seu, porque conversar também é bom.
que conforme já conversa, você já mesmo se ouve, você já mesmo vai falando assim, mas não tá certo eu ficar nutrindo esse tipo de pensamento. E peça para Deus, para Jesus, para o seu mentor, para o seu anjo da guarda. Eles nos ajudam. Vocês vão ver, gente. Prova viva. No terceiro, no quarto dia, isso vai amenizando e que aquela pessoa não vai ficando mais na sua mente. Então, acreditem, a prece é uma grande solução. Mas pode falar, Suzele, eu vi que você abriu seu microfone. Ele coloca vários tipos, né, de vingança. Então, aquela vingança do calor da emoção do momento, né? Então, o cara te fecha no trânsito, você está com uma série de problemas, então você sai armado, mata o outro, muitas vezes. Isso ainda acontece, né, no nosso mundo, né? Então, a pessoa se desequilibra fácil, né? E se vinga do outro. Quantos casos tem que a pessoa volta para casa, pega uma arma, vai lá e se vinga, né? E ele coloca que esse tipo de vingança ainda seria melhor do que aquele tipo de vingança que a gente está colocando, camuflada, né? Aquela falsidade, aquela vingança que vem da calada da noite. E dia a dia a pessoa vai preparando, né? Aquela vingança. Então, essa seria pior ainda, porque não está mais no calor da emoção, né? Então, seria mais grave ainda. Então, a vingança que ele coloca, que precisamos estar atenta, né? À falsidade, essa vingança que vem tão camuflada que nos atinge, embora muitas vezes quem vai tomar o próprio veneno é a própria pessoa, né? Então, essa maledicência da leitura do Gerson, né? Vem bem a calhar nesse texto. A gente não sabe a extensão do sofrimento que pode causar uma maledicência, né? Ele cita aqui no texto, né? Que os amigos se afastam, os familiares se afastam, às vezes de uma coisa que nem verdadeiro é, que nem passou pelos crivos, né? Verdade. Então, que tenhamos atentos, né? Principalmente essas vinganças que a gente acha que são pequenas, mas toda e qualquer vingança é muito ruim, né? Pode falar, Luiz. Hoje, quase que a lição mesmo já falou bastante, né? É. Porque nem espírita poderia ser. Porque realmente, se você pensar, quando você, que nem a Jocelyn falou aí, né? Que a pessoa numa briga de trânsito vai lá e mata o outro, né? Enquanto ele está encarnado, ele está no lugar dele, distante. Agora, desencarnado, ele chega, entra na tua casa e vive junto com você até, e te influenciando negativamente. Então, se você é espírita que conhece isso, é o pior dos caminhos, né? Efetivamente tratar. Então, eu peguei um texto do Chico, numa das conversas que ele teve, e que ele fala que a vingança é um sentimento tão negativo que impede quem o sente de perceber que não só as necessidades do outro, como a própria necessidade que ele tem de tratamento espiritual. Ele não mais se vê dentro disso, pelo sentimento de vingança. Porque a vingança é um ódio, e o ódio, você sabe que ele é uma cola. Onde está o odiado, você está junto. Então, gruda, né? Então, é um atraso moral de espírito que permanece no primarismo, ou seja, quem assim age não vai para o mundo de regeneração. Então, temos que tomar o cuidado, porque é só os mansos que herdarão a terra. Então, temos que nos tornarmos mansos para permanecermos nesse planeta. Então, é isso que eu penso aí, falando para vocês também. Obrigado.
Obrigada a você, Luiz, é isso mesmo, né? Então, assim, vamos fazer as nossas vibrações finais e vamos, assim, convidar todos que se sentirem confortáveis, que fechem os seus olhos. Vamos, assim, refletir sobre o estudo do Evangelho de hoje. E vamos colocar em prática a máxima que Jesus nos ensinou, que é a caridade. A caridade em forma das nossas melhores vibrações. E vibrar é um ato de amor, é um ato de paz. Vamos vibrar, levando vibrações positivas, de alegria, de harmonia, para todo o universo, para todas as moradas da casa de nosso Pai, pelo planeta Terra. Vamos levar essas vibrações até aqueles locais que se encontram em guerra, pois como o estudo aqui hoje nos fez refletir, a guerra são vinganças, uma atrás da outra. Vamos levar vibrações para que os mensageiros de luz possam auxiliar nesses locais, que essas vibrações possam chegar até aqueles corações mais endurecidos. Vamos vibrar pelo nosso Brasil. Vamos vibrar, vibrando muito amor, muita paz, por todos, por toda a humanidade sofredora, aqueles que se encontram enfermos, acamados, em estados de depressão, de ansiedade, perturbações mentais. Vibremos por todos que recebam a luz de Jesus e todo o amparo necessário da espiritualidade amiga. Vibremos por todos aqueles nomes contidos no nosso caderninho de vibrações, de orações, aqueles que nos solicitam uma oração, que dizem: vibra por mim, torce por mim, reza por mim. Vamos vibrar por estas pessoas, que todas recebam aquilo que é necessário. Vibrando assim, abrangendo todas as crianças, idosos, jovens, e que possamos nós levar vibrações de paz para todo o plano espiritual, agradecendo a todas as equipes socorristas, e que possamos nós levar vibrações de paz, amor e luz para todos os entes queridos que estão no plano espiritual, que recebam agora o nosso amor e a nossa gratidão. E estendendo essa gratidão por toda a nossa ancestralidade, todas as nossas gerações passadas. E agradecendo a todos eles, porque através deles recebemos a vida. E vamos agora pedindo para que Mestre Jesus adentre ao nosso lar, passando por todos os cômodos, Mestre. Vai deixando a sua luz, a sua bênção, iluminando a todos que residem conosco, abençoando, incluindo todas as formas de animaizinhos, de plantinhas. Mestre Jesus, abençoe as nossas águas, aquela que tomamos, que nos banhamos, que preparamos o nosso alimento e que ofertamos aos nossos próximos. Obrigada, Mestre Jesus, e nos comprometemos a permanecer com a sua luz durante toda essa semana, em nosso lar, em nosso coração, através das nossas melhores ações,
e atitudes, e assim seguindo na sua seara, Mestre. Muito obrigada e gratidão a todos. Que tenhamos uma excelente semana e até o próximo Evangelho, gente. Com fé em Deus. Tchau, tchau.